Olá, vamos a mais uma aula de matemática do Ensino Fundamental 2. Eu sou o professor Aldemir Malveira e para a aula de hoje nós temos aula de número 10. Objeto do conhecimento, valor numérico de expressões algébricas, detalhamento, resolução e elaboração de problemas sobre a relação que envolve o cálculo do valor numérico de expressões algébricas. Vamos à nossa aula? Vem comigo! Muito bem, então para darmos início a essa nossa aula, nós vamos tratar exatamente de como resolver a questão de uma expressão algébrica envolvendo valores numéricos, ou seja, quando as variáveis assumem algum valor direcionado, certo? E para darmos início, nós temos o seguinte, vem comigo, olha só, aplicações de expressões algébricas e valor numérico. Olha só que coisa interessante. Você sabia que podemos descobrir aproximadamente o número do sapato que uma pessoa calça sabendo apenas o comprimento do seu pé? Vocês sabiam disso? Hein, turma? Olha só, nós podemos descobrir, certo, o tamanho do sapato que nós calçamos se nós soubermos o comprimento do nosso pé. E existe uma relação interessante que foi criada para isso. E essa relação, ela está aqui conosco. Vamos ver aqui, olha só, como fazer esse tipo de coisa. Então, está aqui, ó. Então, existe uma fórmula para você, olha, determinar quanto uma pessoa calça. Esta fórmula está bem aqui, olha lá, C, que é o tamanho do calçado, olha, 5 vezes P mais 28 dividido por 4. Ó. Essa expressão, ela simplesmente relaciona o comprimento do pé ao número do sapato, certo? E aqui nós temos algo bem interessante, olha. Para nós descobrirmos, certo, esse comprimento, se nós soubermos o P, né, que é uma variável, por quê? Porque ele está ligado exatamente ao comprimento do teu pé. Então, se você pegar uma régua e medir o tamanho do teu pé e jogar nesta relação aqui, você consegue determinar o tamanho do teu sapato. Vocês sabiam disso? Não sabiam, né? Mas hoje nós começamos exatamente esse nosso encontro falando dessa curiosidade. E agora vamos ver um exemplo relacionado a essa curiosidade. Olha só, então vamos a este exemplo. Olha aqui, ó. Qual o número do calçado de uma pessoa que tem comprimento do pé igual a 28 centímetros, certo? Então, como é que nós temos? Vamos pegar a relação, olha, o comprimento, ele é 5 vezes o P mais 28 dividido por 4, olha. Então, o comprimento do pé é dado por quem? Pelo P, ó. O P é o comprimento, certo? Então, se nós soubermos o comprimento, então nós podemos determinar o número do sapato dessa pessoa. Essa pessoa, ela possui um pé com comprimento igual a 28 centímetros. Então, o que vai acontecer? Olha, nós vamos exatamente resolver isso aqui, olha, o nosso P, ele é igual a 28 centímetros, e aí nós vamos exatamente substituir aqui, ó, 5 vezes 28 mais 28, tudo isso aqui dividido por 4, ok? Muito bem, então olha,
Ao substituirmos o valor de P, que era o valor da variável, certo? Nessa relação, nós temos que ficar atento, depois que você faz a substituição, lembrar que em uma expressão algébrica, certo? Quando você substitui o valor das letras por um número, automaticamente agora você tem que operar. Mas para operar, você tem que seguir a ordem de resolução das operações. Então, existe uma ordem, certo? Qual é a ordem? Vamos relembrar. Primeiro, você resolve a raiz, depois a potência, aí vem depois a divisão, depois a multiplicação, depois a adição e, por último, a soma. É claro que, se não tem raiz, você procura se tem potência. Ah, não tem potência, então você vai procurar pela divisão. Ah, não tem divisão, então você vai procurar pela multiplicação, você vai por eliminação, certo? Não tem uma, você passa para a próxima. Ora, se nós olharmos para esta resolução que está aqui, que nós deveremos resolver ainda, não resolvi, ela tem multiplicação, ela tem uma adição e depois ela tem uma divisão. Só que essa relação ela é em forma de fração. Então, nós vamos operar o que está no numerador e depois o que está no denominador. Então, vamos ali. No numerador, nós temos uma multiplicação, certo? De 5 vezes 28, depois somado com 5. Então, vamos resolver primeiro essa multiplicação. Me segue, olha só. Então, vamos aqui, ó. Resolvendo esta multiplicação aqui, certo? Jogar um pouco mais para cá. Então, nós temos, vamos às continhas, olha. 28 vezes 5. 5 vezes 8 dá 40, bota o 0, vai 4. 5 vezes 2 são 10 e 4 são 14, portanto, 140. 140 agora, somado com quanto? Com 28, né? Então, ó, somando, aqui dá 8, aqui dá 6 e aqui dá 1, beleza? Então, isso aqui eu vou chamar de meu borrão, é o meu borrãozinho, né? Que está dentro dessa nuvem. Então, vamos para cá, ó. C vai ficar, então, olha, 168, beleza? Dividido por 4. Agora eu vou efetuar a divisão, certo? Então, efetuando a nossa divisão, essa divisão eu vou fazer bem aqui, olha, 168 dividido por 4. Então, 16 dividido por 4 dá 4, 4 vezes 4, 16, 16 menos 16 dá 0, isso dá 8, 8 dividido por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, zerou. Portanto, olha, esta pessoa tem o comprimento, né, do seu pé, comprimento quer dizer, o tamanho do sapato dessa pessoa, né, é o número 42. Então, depois, com calma, você pode colocar isso em prática. Pegue uma régua, tire o seu sapato, meça o tamanho do seu pé e jogue nesta relação que o homem criou, que faz com que você descubra o tamanho do número do seu sapato. Não esqueça de fazer isso. E vamos continuar com mais exemplo. Me segue. Olha só agora. Um outro exemplo muito interessante é a questão da massa, do índice de massa corpórea, olha, adotado pela Organização Mundial de Saúde para calcular o peso ideal de cada pessoa. Então, ele é representado por, olha, o nosso conhecido IMC, ele é peso dividido pela altura ao quadrado. Então, uma outra coisa bem interessante. Se você quiser saber, né, o seu índice de massa corpórea, certo? E isso está ligado exatamente a uma tabela que a Organização Mundial de Saúde, ela estabelece os padrões de exatamente
como é massa corpórea, se você está dentro dos padrões normais ou se você precisa ter um pouco de atenção com o teu índice de massa corpórea, certo? Porque você pode estar, como nós costumamos falar, com um excesso de massa corpórea, ou como você está com uma minimização de massa corpórea. Tanto um extremo quanto uma minimização são fatores preocupantes. O ideal é que você esteja em equilíbrio, certo? Então vamos ver como calcular isso aí agora, tá bom? Então vamos ao nosso exemplo. Então nós temos aqui, ó. Qual o índice de massa corpórea de uma pessoa que tem um peso igual a 80 quilogramas? Então eu já sei a massa dessa pessoa, né? Está aqui o peso dela, olha aqui, ele é exatamente 80 quilogramas. E a altura dessa pessoa, que eu vou chamar de A, olha, é 1,70, beleza? Então, lembrando que o índice de massa corpórea, ele é exatamente como nós vimos aqui, ó, peso dividido pela altura ao quadrado. Olha o olho aqui, meu povo, olha só, o olho, certo? Ó, como calcular? Tem a sua relação. Então, peso pela altura ao quadrado. Ó. Então, peso pela altura, certo? Ó, elevado ao quadrado. Muito bem. Então, nós precisamos exatamente trabalhar a questão da altura. Então, vamos trabalhar a altura. Olha só. Vamos ver aqui. Está aqui. Então, agora é conta, né? Observe que nós precisamos da altura ao quadrado, ok? Então, vamos fazer essa conta, olha. Ou seja, vamos às nossas contas. Ó, 1,70 vezes 1,70, porque já que é a altura elevada ao quadrado, então é ela vezes ela. Então vamos a essa conta, conta normal. 0, 0, 0, pulou uma casa, 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 7 dá 49, vai 4, 7 vezes 1 é 7, e 4, 11. Próxima casa, agora é a vez do 1. 0, 7 e 1. Ó. Então, agora vamos resolver essa soma aqui. 0, 0, 9, né? 9 aqui, aqui 8 e aqui 2. E vamos colocar a vírgula. Quantas casas após a vírgula aqui, pessoal? 2. Quantas casas após a vírgula aqui? 2. Portanto, eu tenho um total de 4 casas. Então, 4 casas para a esquerda. Olha. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, isso aqui vai me dar 2,8900. Beleza, meu povo? Então, isso é exatamente aqui a questão da altura ao quadrado. Agora, nós vamos colocar, então, nessa relação aqui, ó, certo? Vamos colocar nessa relação, ó. O peso, quanto é que é o peso dessa pessoa, desse exemplo? É 80. A altura ao quadrado, quanto foi que deu? Dividido por 2, olha, e esses 90 aqui, ó. Então, já vamos já determinar o índice de massa corpórea dessa pessoa. Então, agora vamos dividir o 80 por 2,890. Realizando esta conta, né? Vamos realizar essa conta com calma aí, como nós estamos com um espaçozinho, beleza? Então, resolvendo esta conta, dividindo 80 por 2,8900, vamos chegar a 27,68, meu povo, certo? Ó, tem um 1 para cá, olha. Então, esse é o índice de massa corpórea dessa pessoa, dessa situação. Beleza? Agora, será se essa pessoa ela está dentro dos padrões
de acordo com a Organização Mundial de Saúde, porque a Organização Mundial de Saúde, ela construiu uma tabelinha, certo? Para estabelecer pontos de atenção com relação a esse índice de massa corpórea. Então, neste nosso exemplo, encontramos exatamente 27,68, certo? Então, vamos continuar, beleza? Olha só, me segue. Então, aqui nós temos agora uma outra aplicação. Vamos para a geometria, olha. Uma outra aplicação do valor numérico de uma expressão algébrica é em geometria, como por exemplo, sabe-se que o perímetro é a soma dos lados de um polígono, certo? Então, vamos usar um retângulo como modelo. Beleza, lembrando, pessoal, o retângulo, ele é um quadrilátero onde os lados opostos, são iguais. Ou seja, este aqui, é igual a este aqui. E este aqui, ele é igual a este, Quando se faz esse tipo de simbologia aqui na geometria, esses dois tracinhos, significa que existe a igualdade do outro lado. Aqui nós temos só um tracinho e aqui nós só temos um tracinho. Então, esse é o retângulo. Então, o perímetro aqui seria a soma desses traços que nós temos aqui, ou a soma de todos os lados, correto? Então, vamos ver a seguinte situação, no exemplo. Considere um retângulo de largura 4 centímetros, está aqui, olha a largura dele, e comprimento 7 centímetros, beleza? Então, como eu havia dito anteriormente, se aqui é 4, então significa que aqui também tem 4. Ora, se aqui tem 7, significa que aqui em cima também tem 7 centímetros. Aqui está em centímetros também. Então, é isso. Então, nós deveremos ficar atentos a esses detalhes. Quando nós estamos trabalhando com geometria, certo? E principalmente nos quadriláteros, então nós temos vários tipos de quadriláteros. É importante você lembrar desse tipo de coisa. Então, vamos relembrar. O quadrilátero, quando ele possui os 4 lados iguais, ele é o quadrado. Então, quando nós estivermos diante de um problema de geometria, só vai vir um, porque os demais são iguais. Beleza? Ora, o retângulo é um outro tipo de quadrilátero, mas, no caso do retângulo, os lados opostos é que são iguais. Por isso que vem apresentando a largura e vem apresentando o comprimento, porque a outra largura ela é replicada e o outro comprimento é replicado. Nós temos o losango, que é outro quadrilátero, e assim sucessivamente. Então, temos que estar atento a esses detalhes, beleza? Então, aqui, o que nós queremos? Nós queremos saber o perímetro desta situação, beleza? Então, vamos ver como é que fica. Vem comigo. Aí, sabendo que sua área é determinada pela expressão algébrica, né, determine o seu valor. Então, veja bem, uma outra coisa, não está sendo perguntado, foi dado, considera o retângulo largura 4 centímetros e comprimento 7 centímetros, sabendo que sua área é determinada pela por uma expressão algébrica. Mas qual é a expressão algébrica, professor? Vamos ver. Isso nós temos que lembrar também, olha. Expressão algébrica, certo? Que calcula a área do retângulo. Ora, a área do retângulo, ela é dada pelo comprimento, que eu vou chamar de A, olha, vezes a largura, que eu estou chamando de B, beleza? Então, a área do retângulo, ela é simplesmente, olha, A vezes B, ok? Muito bem. Então, agora vamos calcular esta área,
certo? Essa é a expressão algébrica, olha, porque nós teríamos que construir a expressão algébrica, ela foi construída, e agora vamos calcular esta área aqui, ó. Lembrando que é A vezes B, então era 7 vezes 4. Ora, 7 vezes 4 vai nos dar 28. O quê? Centímetros ao quadrado. Beleza? Então, essa seria a área. Agora, vamos supor que fosse dada a seguinte situação, olha. Uma outra situação. Situação que eu vou chamar de situação 4. Ó. Qual seria essa situação aqui, olha. Agora eu tenho um quadrado, estou exatamente dizendo que nós estamos diante de um quadrado, portanto, o quadrado, olha, se você conhece uma medida, digamos aqui, esse quadrado tem uma medida de 4 centímetros. Então, eu não preciso colocar mais nada, né? Porque, como eu falei anteriormente, o quadrado ele é um quadrilátero onde o tamanho dos lados são todos iguais. Ele é uma figura que eu considero como sendo comportada, porque basta conhecer uma, você sabe tudo. Aqui eu poderia perguntar, professor, mas qual seria a expressão algébrica para nós calcularmos a área desse quadrado? Ah, professor, qual seria a expressão algébrica para nós calcularmos o perímetro desse quadrado? Então, vamos ver as duas situações e depois nós vamos realizar todos esses cálculos com o que eu coloquei ali, que esse quadrado ele tem 4 centímetros de lado. Então, primeiro, vamos construir a expressão algébrica para o cálculo da área do quadrado e depois para o perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, certo? Então, olha só o que nós vamos fazer aqui. Me segue. Então, vamos ver, olha, a expressão algébrica, ó, expressão algébrica para o cálculo da área, certo? Ora, então o quadrado está aqui, ó. Eu vou chamar que esse quadrado tem lado A. Ó. Então a expressão algébrica para a área deste quadradinho é lado vezes lado, portanto A ao quadrado, ó, certo? Significando que aqui eu tenho A vezes A. Ó. Pronto, essa é a expressão algébrica. Beleza? Ó. Olha aqui. Muito bem. Agora, para nós calcularmos o perímetro desse quadrado, certo? O perímetro dele, que era a expressão do perímetro, ó, perímetro dele, expressão do perímetro. O que é o perímetro? É a soma dos lados, de todos, pessoal. Então, ó, por ser um quadrado, beleza? Ó, basta conhecer um. Então, aqui é A, aqui é A, aqui é A e aqui é A. Qual seria a expressão do perímetro desse quadrado, que eu vou chamar de P quadradinho? Ó, A mais A mais A e mais A. Portanto, olha, um A mais outro A mais outro A daria 4A. Ó. Então, está aqui a expressão que determina o perímetro exatamente deste quadrado, certo? Mas, voltando à nossa situação, o quadrado que foi dado, ele tinha quantos centímetros de lado, pessoal? Ó, o quadrado que foi dado, ele tinha 4 centímetros, certo? Então, está aqui, ó, 4 centímetros. Nós já conhecemos o quê? Nós já conhecemos como calcular a área desse quadrado, que é ó, A ao quadrado, e para calcular o perímetro que eu chamei de P quadradinho, que é 4A. Ó. Então, nós podemos agora calcular. Ó. Então, vamos começar pela área do quadrado.
Só é substituir, porque está aqui o valor, vai ficar 4 ao quadrado. Então, aqui nós estamos diante de uma potência, né? A minha base é 4, meu expoente é 2, 4 vezes 4, 4 duas vezes, isso dá 16. Lembrando, pessoal, que aqui a unidade, aqui eu tenho cm vezes cm, portanto, cm ao quadrado. É por isso que aparece o 2zinho. Essa é a área. Agora vamos ao perímetro, que eu chamei de P quadradinho, ó. 4 vezes o valor de A. Quanto que é A? É 4, ó. Então vai dar 16 centímetros, mas não ao quadrado, porque agora eu só estou somando exatamente todas as suas dimensões, beleza? Então, olha, dada uma determinada situação, você pode construir a sua estrutura algébrica e depois você pode, dessa estrutura algébrica, que pode ser, no nosso caso aqui, ó, foi como calcular a área dessas figuras, como calcular o perímetro, certo? Nós podemos trabalhar com essas duas situações. Vamos ver mais um exemplo. Vamos supor se nós estivéssemos diante de um triângulo. Quais são os elementos que eu conheço do triângulo? O triângulo, ele possui altura e possui base, não é verdade? Então, vamos ver a construção de um triângulo aqui comigo. Olha aqui. Então, nós temos o seguinte, ó. Vamos supor que eu vou chamar de um quinto exemplo, certo? Neste quinto exemplo, eu tenho a seguinte situação. Está aqui o meu triângulozinho, certo? Eu tenho a altura desse triângulo e eu tenho a base desse triângulo, certo? Nós sabemos que um triângulo, a área do triângulozinho é base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, eu já construí o quê? A estrutura algébrica que me possibilita, né, determinar a área deste triângulozinho aí. Ora, o que é que eu não sei? Eu não sei quanto que é a base e eu não sei quanto que é a altura. Mas eu poderia dizer, vamos assumir, né, que nós temos a seguinte situação, ó. Nós temos 4 centímetros para a base e nós temos uma altura de 5 centímetros. Olha, qual seria então a área deste triângulozinho, pessoal? Então, a gente pega a nossa estrutura algébrica que nos dá as condições de trabalhar, olha, ficando 4 vezes 5 dividido por 2, olha. Então, a área deste triângulozinho vai ficar 20 dividido por 2, né? Ok? Então, a minha área desse triângulo vai ficar igual a 10 centímetros ao quadrado, certo? Por que ficou ao quadrado, professor? Lembrando que em cima, olha, aqui eu estou multiplicando, esse cara tem centímetros, olha. Esse outro também está em centímetros. Então, centímetros, isso é uma observação, ó. Centímetros vezes centímetros, isso aqui é igual a centímetros ao quadrado. Então, é por isso que quando nós estamos trabalhando com área, nós colocamos a unidade ao quadrado. Agora, quando nós estamos trabalhando com o perímetro, nós estamos somente adicionando, olha. Vamos supor se nós soubéssemos todos os lados desse triângulo, se ele fosse, digamos assim, um triângulo equilátero, onde todos os lados são iguais. Vamos supor que fosse 4, né? Beleza. Então, eu quisesse calcular o perímetro desse cara. Então, eu estaria somando, né? Então, no perímetro, a gente coloca a unidade unidimensional, porque eu só estou somando. Agora, quando eu estou calculando a área, eu vou colocar aquela unidade elevado ao quadradinho. Beleza, meu povo? Espero que vocês tenham gostado e até um outro momento.